Bom, pessoal, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui. O exercício pede para a gente calcular neste paralelepípedo reto retângulo as medidas das diagonais. A diagonal da base, que é o Dzinho, e a diagonal do paralelepípedo, que é o Dzão, tá bom? Se ele é reto retângulo, então todas as arestas que se encontram formam 90 graus, ângulo reto, tá? Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras nesse caso. Vamos aqui em busca do Dzinho, que é a diagonal da base. Veja bem comigo, ó. Vamos transcrever isso aqui em um triângulo retângulo, certo? O Dzinho é a hipotenusa, D. Esse raiz de 3 é medida de um cateto, certo? E esse raiz de 2 é a medida do outro cateto aqui, ó. Porque esse paralelepípedo aqui forma 90 graus. Tem um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Então, aqui é raiz de 2. Teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual. O que dá raiz de 3 elevado ao quadrado? É raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9 e que é 3. Propriedade da potência, né? Quando você tem um radical e uma potência em que o índice do radical for igual ao expoente, pode simplificar isso daqui. Então, sobra 3. E aqui também. Vai dar raiz de 4, que é 2, né? Sobra um 2 aqui. Então, diagonal ao quadrado é igual a 5. Portanto, diagonal é igual mais ou menos raiz de 5. Só que como na geometria segmento negativo não se usa, principalmente aqui que é medida, né, de comprimento, diagonal é igual a 5. Raiz de 5. Então, a diagonal, o Dzinho ali, vai ser igual a raiz de 5. Muito bom. Vamos em busca agora da diagonal maior. O que a diagonal maior é? É a hipotenusa de um triângulo retângulo. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Acompanha comigo. Hipotenusa, aí vem aqui cateto e sobe aqui cateto. Deixa eu desenhar ele aqui. Mais ou menos assim, tá? Aí, ângulo de 90 graus. Essa hipotenusa aqui agora é o Dzão, que é a diagonal do paralelepípedo. Esse Dzinho ele entra aqui embaixo, que é um cateto. E essa altura aqui, ó, é a raiz de 7, que é o outro cateto, certo? Então, vamos lá. Diagonal ao quadrado é igual diagonal da base ao quadrado mais raiz de 7 elevado ao quadrado. Só que esse Dzinho aqui, a gente calculou ele ali. Então, eu vou trocar ele aqui agora. Diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual raiz de 5 ao quadrado mais... Isso aqui vai dar 7, né? Mais 7. Já poderia ter trocado raiz de 5 ali antes, tá bom? Não tem problema não. Diagonal ao quadrado é igual 5, simplifica pela propriedade do radical, mais 7. Diagonal ao quadrado é igual 12. 5 mais 7 dá 12. Portanto, a diagonal é igual a raiz de 12. E raiz de 12 dá para simplificar essa raiz aqui. 4 vezes 3. Concorda comigo? Você enxerga isso? Então, deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Diagonal é igual a 4 vezes 3. Decompondo 12, né? Você vai chegar no 2 ao quadrado vezes 3. Diagonal é igual 4 vezes 3 dentro da raiz, é como se fosse uma raiz de 4 vezes uma raiz de 3. Propriedade das raízes. Isso pode ser feito, tá bom?
diagonal é igual a 2 raiz de 3. Então, a diagonal maior, que é a diagonal do paralelepípedo, 2 raiz de 3. E a diagonal menor, que é a base do paralelepípedo, 5 raiz de 5. Tá bom?